Boa noite, meus amados ouvintes. Gostaria de compartilhar com vocês sobre a Igreja de Deus. Vamos fazer um pequeno estudo. Para isso eu te convido a pegar a sua Bíblia ou anotar os versículos para que você possa ler depois. Nós vamos dividir em tópicos. E o primeiro tópico que vamos ver é o que é a igreja. E vamos dividir esse tópico em 3. Igreja como corpo de Cristo, igreja como casa de Deus, igreja como noiva. Primeira coisa que precisamos lembrar que em Efésios 3 nos mostra claramente que a igreja era um mistério que foi revelado a Paulo. O homem antes não conhecia a verdade da igreja. No Velho Testamento nós temos sombras, mas ela nunca apareceu. Então precisamos entender que a igreja ela tem a ver com a obra do Senhor Jesus. Sem a obra do Senhor Jesus não haveria igreja. Então vamos pensar nesse contexto e assim nós vamos estudar o corpo de Cristo, onde todos os salvos são membros. Lembrando que corpo de Cristo é a situação não visível da igreja. Todos os salvos estão lá. Não vamos confundir com o reino de Deus, onde tem salvo e não salvo, que é manifestado pela casa de Deus. Então, para entendermos melhor, nós precisamos ler Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Talvez eu vou procurar na Bíblia online, que talvez seja um pouquinho mais rápido para mim do que eu ficar abrindo a Bíblia aqui. Efésios capítulo 1, nós falamos versículo 22 e 23. Vamos ver. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então podemos perceber que Deus constituiu Cristo como cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. Sendo assim, a igreja como corpo só existe porque Cristo está glorificado no céu. E assim é o cabeça da igreja. Desse aspecto, é impossível termos mais de um corpo. Assim sendo, só existe um corpo de Cristo, apenas uma igreja sobre a terra, e cada pessoa salva é membro deste corpo, esteja ela introduzida em algum lugar ou não. Ela ir ou não ir em algum lugar não importa no aspecto corpo. O que importa é que ela é salva para fazer parte do corpo. Então, para entender a igreja como corpo na terra, vamos ler Coríntios, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12, está aqui, é mais fácil ler na escritura, assim você pode me acompanhar, Capítulo 12, 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. Aprendemos então, através de Paulo, que todos fomos batizados em um corpo. Não há 2 nem 3 corpos. E cada salvo é membro individualmente desse corpo. Não podendo então haver mais de um corpo. Se nós aplicarmos nessa passagem esses versículos, que nós vamos ver a seguir, veremos a figura do corpo sendo usada e explicada por Paulo, para que cada um de nós possamos entender que somos membros do único corpo. Para isso vamos ler Romanos 12, vamos voltar um pouquinho, capítulo 12, Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros
um dos outros. Agora vamos ler 1 Coríntios 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Um só corpo. Agora vamos ler Efésios 4, para fechar imediatamente esse assunto do um corpo. Efésios 4. Há somente um corpo. Então fica claro que ainda que haja muitos corpos na cristandade, muitas associações religiosas, para Deus só existe um corpo. Ele não reconhece outra coisa. Você está assustado, mas essa é a verdade. Deus só reconhece um corpo. A cristandade tem criado muitos corpos, mas nós estamos aqui falando da palavra de Deus e não quero falar de nenhum sistema religioso. Cada um vive o que quer, procura viver o que quiser, segundo aquilo que tem entendimento. Mas eu quero compartilhar com vocês a verdade das Escrituras que o Senhor tem me ensinado, e eu tenho assim me reunido entre aqueles que procuram viver segundo aquilo que Paulo nos ensinou. Então vamos continuar e vamos ler agora 2 Timóteo capítulo 2, porque ali nós vamos aprender que se você é um verdadeiro salvo, você tem responsabilidade no corpo. Não na denominação e nem em nenhuma associação religiosa, seja ela X ou Y. A sua responsabilidade é com o corpo. E você tem que se perguntar se você está cumprindo a sua responsabilidade. Porque cada membro tem um lugar para estar. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 a 21. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Veja, amado, você tem uma responsabilidade. Ou ser vaso de honra ou vaso de desonra. Cabe a você fazer a escolha. Continuar na divisão ou estar com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Versículo 22 do nosso capítulo. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Quem invoca o Senhor? Quem pratica aquilo que as Escrituras ensinam. Vamos lá em Hebreus, capítulo 13, para dar continuidade nas responsabilidades do salvo. Hebreus 13 diz assim, do versículo 13 e 14. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério é vergonha. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui há de vir. Amado, você precisa tomar uma decisão. Continuar andando segundo o conceito dos homens, por causa de amizade, credo, às vezes sustento, seja lá o que for, ou você quer fazer a vontade de Deus. A escolha é sua. Agora que já falamos do corpo, vamos falar da casa de Deus. Primeira coisa que precisamos entender é que a casa de Deus não é uma construção. Atos capítulo 7 diz isso. Vamos ler rapidinho. Atos 7 deixa bem claro isso para nós, né? 7, 48 e 49. A casa de Deus, amado, não é uma construção. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso? Ainda vamos ler Atos 17, 24. Eu vou precisar beber uma aguinha.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então veja, a santidade de Deus não está em construção. Mas a habitação de Deus é a igreja, na figura da casa de Deus. Enquanto eu vou pegar uma água, você abre em 1 Timóteo 3, versículo 15. Agora que você já leu, nós vamos ler então também o texto que nós vamos encontrar em Efésios 2. Efésios 2, 19 a 22. Efésios capítulo 2. Vamos lá. Efésios 2. Diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então vemos aqui que formamos um edifício que vem a ser a morada de Deus. E esse edifício está sendo construído. Você pode ler lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nós chamado ali de pedras vivas. Por quê? Porque nós estamos sendo colocados nessa construção que é a casa de Deus. E lembre-se que quando essa casa estiver pronta, o Senhor Jesus vem e chama a igreja para si. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Então aprendemos que coletivamente nós somos chamados de casa de Deus, todos os santos reunidos. Mas tem um problema, mano. Em 1 Coríntios 3 nós aprendemos que infelizmente a casa de Deus se tornou maior do que o corpo. Porque há gente de todo tipo, inclusive não salvo. Porque nós já vemos isso lá no capítulo 8 de Atos. Pessoas que estavam envolvidas, mas não tinham o conhecimento da verdade. Se você ler Atos capítulo 8, você vai perceber isso. E você vai perceber que infelizmente a casa de Deus se tornou muito grande e se tornou maior do que o corpo. No corpo só existe salvo, mas na casa de Deus, na figura da casa de Deus, infelizmente tem salvo e tem não salvo. Então nós precisamos então ter uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? É o que lemos em 2 Timóteo. É fazer uma escolha. Se nós queremos dar testemunho dessa verdade, da casa de Deus, ou queremos continuar de qualquer jeito. Queremos ser vaso de honra ou queremos ser vaso de desonra. Cabe a nós fazer essa escolha. E assim nós podemos encontrar a verdade que nós estamos procurando. Aprendemos na primeira carta de Timóteo que há uma responsabilidade de como convém andar na casa de Deus. Precisa ler a primeira carta de Timóteo para aprender isso. Mas se nós dermos uma olhada geral nesse comportamento, nós vamos ver que algumas coisas são exigidas, entre elas a santidade. E na santidade cada homem e cada mulher tem o seu lugar. É um assunto difícil hoje, né? Porque infelizmente muitos não querem aceitar essa verdade. Ainda que homem e mulher seja um, mas na responsabilidade da casa de Deus, cada um tem o seu lugar. E isso nós encontramos quando lemos as epístolas. E vemos com clareza que existe essa situação concernente à casa de Deus, que você precisa escolher se você quer ou não dar testemunho dessa verdade. A escolha é sua. Então, já que aprendemos esses dois aspectos, então vamos pensar o seguinte: do ponto de vista de Deus, tudo é perfeito. Porque Jesus fez uma obra perfeita. Jesus edifica a igreja.
Jesus é a pedra angular, Jesus é o construtor. Isso nós podemos ver em 1 Pedro 2 e em Efésios capítulo 2. Mas do ponto de vista do homem, que nós aprendemos em 1 Coríntios 3, as coisas não são assim. Porque o homem edifica mal, o outro edifica bem. Um obedece, o outro não desobedece. Um edifica com pedra preciosa, o outro com feno e palha. Então, infelizmente, do ponto de vista do homem, a casa de Deus deixa a desejar. Mas se você quer dar testemunho dessa verdade, saia, venha, procure aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Vamos agora para o terceiro aspecto que nós encontramos em Efésios 5. Você pode ler tranquilo, do 21 ao 32 da sua casa. É aquele texto que fala do marido e da mulher, que muitas pessoas gostam de ler no casamento. Mas hoje nós vamos falar da noiva do Cordeiro em cima desse texto. É importante que você perceba que esse texto mostra os afetos e as responsabilidades do casal, que foi instituído por Deus. Ou seja, marido e esposa, homem e mulher, cada qual tendo o seu lugar e a sua esfera de representação. Isso é uma figura, irmão, da verdade. O homem tem um lugar, a mulher tem um lugar, e cada um representa uma coisa. Notemos que o casal, nesse texto, é o principal exemplo da figura da igreja como noiva de Cristo. E precisamos lembrar que, desse ponto de vista, o casamento é indissolúvel, porque Cristo nos separa da noiva. A noiva não perde o seu lugar. O verdadeiro salvo é salvo para sempre, ele tem lugar garantido na eternidade. Então, desse ponto de vista, jamais o noivo separa da noiva. Então é indissolúvel. E você pode ter a certeza de que é indissolúvel, que você tem a salvação eterna garantida, lendo 1 João 3, lendo João 14, lendo Apocalipse 19, versículos 7 e 8, e o 11 a 20, e lendo Apocalipse 21, de 9 a 27. E aí você vai ter a certeza da salvação eterna. Agora, do ponto de vista do marido, que representa Cristo, se você estudar Timóteo, você vai perceber isso, o marido representa Cristo. Vemos a afeição, o amor, o cuidado, a pureza, toda a entrega em relação à esposa. Então não podemos ficar tranquilos que o Senhor Jesus está fazendo tudo. É uma noiva pura, uma noiva gloriosa, sem mácula, como a Bíblia diz. Porque na figura da noiva também não cabe o incrédulo. O não salvo não está incluído na figura da noiva. Então veja, no corpo de Cristo não está incluído o não salvo. Na figura da noiva não está incluído o não salvo. Na figura da casa de Deus, infelizmente, o que é visível também pode ter não salvo. Mas cabe a você, que é salvo, querer dar testemunho da verdade ou não. Se você quer, faça a sua escolha. Então, se você quer fazer a sua escolha, você deve tomar o seu lugar, a sua responsabilidade. Se guardar puro, sem mistura, abandonar a divisão, o princípio dos muitos corpos e vir para aqueles que de coração puro invocam o Senhor, como lemos em 2 Timóteo, já hoje, capítulo 2. Faço agora duas perguntas para encerrar. Você é homem ou você é mulher, que passou pelas águas do batismo, entendeu a sua responsabilidade em relação à casa de Deus? Qual é a sua atitude perante isso? E agora, a minha segunda colocação. Se você é um salvo, batizado nas águas, tem o Espírito Santo e foi batizado pelo Espírito Santo no único corpo,
como você pode dar testemunho continuando nas divisões. Se você gostou, tem interesse de saber mais, assista ao próximo estudo que faremos numa outra oportunidade. Muito obrigado, boa noite e visite também as nossas outras páginas, conheça o nosso site irmãosdobrasil.org, escreva para mim, fique à vontade. Tenha liberdade, que o meu prazer é conversar com os santos.